Vamos lá, galera. Vamos aprender a segunda parte da live. Porque, ó, a segunda, com procedimento e sem procedimento, parâmetro do procedimento é praticamente a mesma coisa da função. Então é uma coisa muito rápida, uma coisa mais tranquila de se fazer, tá? Então a partir daqui agora é decolar pra cima, que eu vou explicar, não vai ter pausas mais aqui agora. Agora vai ser 4 matérias seguidas da nova, porque eu quero apresentar mais ou menos meia hora cada procedimento. Então vai ser o quê? Meia hora de com e sem parâmetros e meia hora sem e com do outro exercício. Vai ter quatro exercícios práticos, o com e sem parâmetros de procedimento e o com e sem parâmetros de sem e com parâmetros. Então vamos lá. O que é procedimento? Procedimentos são subrotinas que executam tarefas específicas dentro de um programa. Então, eu até perdi o raciocínio aqui agora. Mas então o que acontece? O parâmetro, o procedimento e a função. Vou explicar mais ou menos aqui na prática. Aqui no Visual G, calma aí. Porque, geralmente, a gente está fazendo os negócios aqui do início aqui do var e do início, né? Só que o que acontece? O parâmetro, ela vai ser diferente do que a gente aprendeu até agora. O parâmetro a gente vai desenvolver ele aqui, ó, no algoritmo. Tá? A gente usa aqui primeiro, por exemplo, procedimento. Aí depois o que vem? Depois do procedimento a gente vem fim procedimento. Então é basicamente isso. A gente utiliza aqui o procedimento aqui, né? Deixa eu ver. Agora voltou normal. A gente utiliza aqui, aí por exemplo, os comandos que a gente utilizar aqui, aí vem pra cá depois, entendeu? Tipo, que a gente pode declarar, vamos supor, como eu posso explicar? Aqui é como se fosse uma variável global. O que seria essa variável global? Essa variável global é o seguinte, eu posso declarar ela em qualquer lugar aqui do campo, tá? Tipo, vamos supor, posso declarar ela abaixo do início, posso declarar ela embaixo aqui. Que ela, quando eu pegar aqui pelo procedimento, mesmo ela estando abaixo do procedimento, o procedimento ele vem aqui, vamos supor, procedimento, nome. O nome do procedimento é nome. Então vamos supor, eu precisar fazer algum comando aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Mas no momento que eu estiver fazendo aqui o negócio aqui do procedimento e eu declarar uma variável NN aqui com alguma coisa aqui, pau de inteiro e tal, essas coisas, antes de eu fazer aqui, ele vai puxar aqui, vai fazer o procedimento primeiro, porque o procedimento ele é como se fosse módulos, porque o que acontece? Vamos supor, o código é enorme mesmo. Colocar um código aí de 500 linhas, um código aí de 50, 100, 200, por aí vai linhas. Aí até de 1000 linhas aí, dependendo. O código você vai colocando bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui. Então ele vai deixando o seu comando muito mais refinado. Então o que acontece? Que a gente vai aprender sobre procedimento e função. A gente utiliza muito o procedimento e a função. A função, que a gente vai explicar mais para frente, ela usa até um pouco mais do que o próprio procedimento. Mas ambos se usam bastante, mesmo que não tanto quanto o tanto de estrutura de decisão e repetição, mas se utiliza bastante. Por exemplo, aqui a gente não vai precisar usar tanto o se, o para e papapá, mas é bom porque, tipo, querendo ou não, incrementa.
Mas, por exemplo, esse exercício que eu vou passar de cada um é um exercício simples, vai ser um exercício bem tranquilinho, porque não é uma matéria assim, nossa, de 7 cabeças, de coisa assim, não. Por exemplo, é muito parecido o procedimento com a função. Só que uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça, a função, ela retorna um valor. Já o procedimento, ela não precisa desse retorne. Por exemplo, que a função, se eu fosse colocar aqui function, aqui seria no negócio, mas se eu fosse colocar a função, depois eu teria que colocar retorne, valor. Por exemplo, o nome. Já no, por exemplo, função, funcão, porque não tem coisa, né? Funcão e fim de funcão. Aí, antes de terminar, eu teria que colocar o return, é porque eu estou acostumado a usar o retorne, depois fazer o fim de função. Por quê? Porque se eu não fizer isso, não daria certo. Tanto função em procedimento se utiliza aqui na parte de algoritmo. Porque o que acontece? Aqui a gente vai começar a usar dois inícios, por exemplo, o início de função, o início de procedimento, e pá, final ali. Depois vem o início daqui mesmo, que é o início global, né? Porque esse início aqui, ele é um início global, ele não é um início que está num módulo, né? Como se fosse o procedimento, né? O procedimento é a função. Então ele é um início padrão. Tipo, por exemplo, que geralmente os inícios, os negocinhos são usados em módulos, cada coisa em cada coisa, para ajudar a separar. Mas é bacana ficar sabendo dessas coisas. Então, por isso que o procedimento é subrrotinas que executam tarefas específicas dentro de um programa. É bom você aprender isso porque é uma coisa bem utilizada, tá? Eles não retornam valores após a sua execução. A principal diferença entre procedimento e função é que função retorna valor após sua execução, enquanto procedimento não. Basicamente é a mesma coisa que eu expliquei para vocês. É uma coisa simples, tá? Não é uma coisa, nossa, de 7 cabeças, tá? Eu quero vir cá e colocar um exemplo aqui de função para vocês que eu tinha separado. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui para vocês, mas depois que eu explicar um pouco mais para frente. Procedimento é assim, ó. O que é um procedimento e a sua estrutura básica? Você coloca procedimento, nome do procedimento, aí ali você coloca a instrução do procedimento e o fim do procedimento. O nome do procedimento deve ser descritivo e seguir a convenção de nomenclatura, evitando caractere especial, acentuações e números, tá? Eu não coloquei aqui, mas você também tem que colocar números, porque senão não vai dar certo, tá? Então, por exemplo, aqui tem o exemplo, mas vou colocar aqui para vocês aqui, calma aí. Vou colocar aqui. Início, né? Início, mas eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó, procedimento, procedimento, mostre na tela. Mas eu vou colocar aqui para vocês para ver que funciona também se eu colocasse outra var aqui, ó. Tá vendo? Mesmo colocando outra var aqui, você vai ver que vai funcionar. Lembrando que não pode ter isso. Ó, mostre na tela. Lembrando que sempre para diferenciar tem que ter a letra maiúscula, não pode ter espaço. Eu não vou colocar nenhuma variável, então vou colocar escreva. Isso aqui no procedimento, tá? Escreva meu primeiro procedimento. Isso aqui vai ser. Aí eu venho fim
procedimento. Fim procedimento. Beleza. Terminei, né? Aí vem aqui, início, que vai ser que é a variável antes da função do procedimento e que vai estar fechando aqui, entendeu? No início daqui. Então eu poderia simplesmente fazer isso. Então vamos continuar aqui para vocês verem. Então vem cá, escreva-o. Mensagem do procedimento mostre. Aí eu simplesmente escrevo o que está lá, ó, na tela. Porque o que acontece? Aqui eu estou chamando o procedimento. Por exemplo, aqui dentro vai escrever aqui, ó, meu primeiro procedimento. Aperto F9, mensagem do procedimento. Meu primeiro procedimento. Por quê? Porque aqui eu simplesmente estou puxando a informação do procedimento para cá. Então, é uma coisa interessante de se fazer, porque mesmo o início estando aqui embaixo, você consegue, por uma descrição aqui, puxar o nome do procedimento. Então, no momento que você puxa o nome, isso faz com que traga uma coisa bacana para você, traga um resultado muito bacana. Então, é isso que eu queria ensinar para vocês. É um exemplo, tá? É um exemplo básico. Eu vou estar trazendo para vocês aqui certinho. Então, é uma coisa muito bacana. Então, vamos lá. O procedimento indica que estamos criando o procedimento. O nome do procedimento define o nome, sem receber parâmetros, que é o que a gente vai ensinar com parâmetros depois. E o fim do procedimento é o fim do bloco, como foi explicado. O procedimento exibir mensagem é definido para exibir uma mensagem de boas-vindas. Ele é chamado dentro da função início, que é o ponto de entrada. Que lembra? Ele é chamado dentro do bloco de início. Esse aqui evita, por exemplo, futuramente, por exemplo, aqui tem um procedimento. Vamos colocar que o procedimento aqui está feito, né? É um bloco. Mas vamos supor que a 100 linhas lá para frente, a 200 linhas lá para frente, eu preciso exibir essa mensagem aqui novamente. O que eu faço? Em vez de eu ter que fazer, de novo, criar uma variável, um início, escrever o que eu quero que ele faça, pedir que o cliente faça isso, aquilo outro, em vez de eu ter que fazer isso de novo, eu simplesmente escrevo e mostro na tela. Exemplo, porque aqui pode ser qualquer nome, tá? Eu simplesmente vou lá e escrevo o que eu quero, o que eu quero que faça, que o módulo ele simplesmente facilita o nosso lado daqui. Então é algo interessante, é algo muito bacana de se ver que está funcionando. E tudo. Então bora lá. Aqui, ó, a diferença entre procedimento e função. Característica. Retorna um valor. O procedimento não retorna valor. A função retorna. Use o retorne. O procedimento não use. A função usa. Pode receber parâmetros. Ambos recebem parâmetros. Eu vou explicar mais para frente como funciona isso. Um exemplo aqui. Esse aqui é outra coisa. Então posso avançar. Então, a diferença é entre isso, porque um usa uma coisinha. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, que eu separei, para mim tá fazendo, para vocês terem uma noção. Só um minuto para procurar aqui para vocês. Eu quero fazer um aqui de cálculo para vocês, antes de fazer o exercício. Então vamos lá. Agora eu simplesmente vou só excluir essa parte, tá? Não, essa parte aqui. Não, vou deixar. Eu simplesmente vou deixar isso aqui, só vou mudar o nome. Vou colocar. Eu quero fazer uma soma.
tá? Então vamos lá. Procedimento soma. A variável dentro do procedimento, não é aquela variável global. A variável dentro. Colocar o x, qualquer nome. Colocar aqui inteiro, que eu quero fazer a soma. E aí aqui dentro aqui do procedimento, eu vou colocar o quê? O x, ele recebe n mais m. Espaço, res. Ó, não declarei variável res, vou explicar por quê. Ao x. Fim do procedimento. Lembrando, o res aqui, ó, você vê, eu não precisei declarar ele aqui, mas eu vou te ensinar por que eu não preciso declarar ele aqui. Aí eu venho aqui, fim do procedimento, vou pegar uma variável global. Na variável global, aí eu venho res. Aí eu tenho que declarar o n, né? E o m, porque são variáveis que eu não declarei no procedimento, não precisei declarar no procedimento. Então, são variáveis que, tipo, então é uma variável global, tá vendo? Que aqui na variável do procedimento eu não precisei declarar nem esses aqui, ó. Só o AUX. Por que eu não preciso? Porque eu vou ter a variável global. Isso vai consumir menos material para você ter que fazer, menos coisas para você ter que fazer e vai simplesmente funcionar. Ele vai trazer retorno muito melhor do que você ter que criar mil e um códigos, né? Então, aqui simplesmente vai funcionar a sua vida demais. Aí eu venho aqui, né? Tem que colocar inteiro, tem que definir, né? Qual é o esquema. Então vamos, n, que eu vou declarar, já declarei ele em cima, ele vai receber 3, 4, e o m vai receber menos 10. Esse que é o resultado, vai dar um número negativo, né? Aí eu venho, soma. Onde que está essa soma, galera? Onde que é essa soma? Ela está saindo da onde? Eu declarei a variável soma em algum lugar? Eu precisei declarar soma? Não, não precisa declarar, porque é o procedimento. Como que chama o nome do procedimento aqui? O nome do procedimento é soma, não é não? Eu não preciso declarar ele como variável, porque ele já está como um procedimento. Então, dentro do soma, olha o tanto de coisa que já tem. Entendeu? Dentro do soma, ele simplesmente vai trazer n mais m e vai trazer o resultado. Por exemplo, se eu vim cá, só mandar um escreva res. O resto está onde? O resto está aqui, ó, dentro do parâmetro. O que ele vai me dar? O x, que é n mais m. Se é n mais m, o n está recebendo n, o n está recebendo 4, o m está recebendo 10. No momento que eu aperto F9, que eu apertei F10 sem querer, ele vai me dar o resultado, menos 6. Então, esse é um resultado muito, muito tranquilo, muito bacana de vocês aprenderem, mas o procedimento é isso. Ele vai facilitar a sua vida de uma maneira extremamente muito mais fácil, entendeu? É uma coisa assim, muito mais bacana, tipo, você não precisa criar várias variáveis, tá? Eu vou apagar isso aqui tudo porque a gente vai fazer exercício. Só deixar mais ou menos aqui. Início. Só que aqui antes eu quero colocar o quê? Procedimento, que a gente vai usar, né? E aqui, fim, procedimento. Então, é que a gente vai utilizar depois. Para fazer o exercício prático, né? Então, é basicamente isso. Bora fazer o primeiro exercício. 2 minutinhos para resolver o exercício. Tá? O que diferencia um procedimento de uma função? A. Procedimentos não podem ser chamados dentro de uma função. B.
Procedimentos podem retornar valores enquanto funções não podem. C. Funções retornam valor enquanto procedimentos apenas executam um bloco de código. Ou D. Não existe diferença. Quero que vocês respondam. Vocês têm 3 minutos para resolver. E eu vou deixar. Então, galera, bora para a resposta, que seria a C. Funções retornam valor enquanto procedimentos apenas executam um bloco. Bora para a segunda questão. Como chamamos os procedimentos em Portugal? A. Procedimento, nome do parâmetro. Procedimento. Chamar, nome do parâmetro. Escreva, nome do procedimento ou negócio. Bora lá para a resposta. Seria a D. Procedimento. 3. Essa aqui vai ser um pouquinho mais rápido. O que aconteceu se tentarmos usar o retorno dentro de um procedimento? O Portugal permitirá o uso normalmente. O programa será encerrado imediatamente. O Portugal gerará um erro, pois procedimentos não podem retornar valores. Ou D. Retorno seguirá ignorado e o procedimento continuará normalmente. Vocês até me desculpem o tempo que eu estava olhando aqui, que eu só estava deixando mais ou menos no jeito aqui para me colocar para a faculdade, né? Porque infelizmente eu tenho que colocar os termos, o quanto tempo que eu dediquei às lives, né? Quanto tempo eu dediquei a tudo. E eu só tenho a agradecer a vocês porque esse tempo que eu consegui realizar foi graças a vocês que estão acompanhando aqui o meu canal, né? E isso tudo não seria possível sem vocês. Então eu agradeço por estar comigo a esse momento. Então bora lá para a resposta. Seria Portugal gerará um erro, pois procedimentos não retornam valor. A última questão. Deixa eu ver se tem mais uma. É a última questão. Opa, vocês não ouviram nada? Vou deixar 2 minutinhos aí para vocês resolverem o exercício e partiu. Então bora pro com procedimento. Então, vamos lá. Agora com parâmetros. Agora o bicho vai um pouquinho complicar um pouquinho, porque o sem parâmetro é fácil, agora com um parâmetro é meio complicado. Então vamos lá. Um procedimento pode receber valores como entrada para personalizar, sua execução. Esses valores são chamados de parâmetros. Estão definidos entre parênteses na declaração do procedimento. Eles permitem reutilizar o mesmo procedimento com diferentes dados, tornando o código mais eficiente. Exemplo de procedimento sem e com parâmetro. Sem parâmetro. Procedimento, exibir mensagem. Tá vendo que ali entre os parênteses não tem nenhum procedimento, não tem nada, né? Sempre exibe a mesma mensagem. Agora, com parâmetro, quando eu tenho que colocar nome. Exibe uma mensagem personalizada com nome informado. Pode ser qualquer nome. Você pode colocar idade, o que você quiser. Número, código, parâmetro. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser ali que vai colocar. A sintaxe. Vamos supor. Sintaxe do exemplo, procedimento nome, procedimento. Tipo de parâmetro. Vamos colocar x, y, ponto inteiro, tá? Essa é uma declaração, exemplo, tá? Fim de procedimento. Aí se eu colocasse lá depois quisesse x e y, não são as mesmas coisas, mas eu poderia jogar ali como procedimento e puxar. Vou mostrar para vocês como funciona. Vou fazer um exercício prático. É uma coisa rápida, sabe? É uma coisa rapidinha. Então vamos lá. Hoje vai ser uma aula bem rápida de fazer tudo. Eu quero mostrar para vocês como vai funcionar. Tá? Eu separei um códigozinho aqui certinho para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa do soma, tá? Que a gente fez, só que com um parâmetro que eu expliquei para vocês. Soma. Só que agora vamos acrescentar o parâmetro. Como que acrescenta o parâmetro?
assim, x e y. Só que a gente tem que vir cá, ó, ponto inteiro. Já vamos declarar ele aqui como se fosse uma variável, tá? Aí, por exemplo, eu venho cá, var ao x. Lembra que a gente fez isso na última vez? Só que a gente vai vir cá inteiro. Quero que vocês aí façam junto comigo, tá? E aqui no início do procedimento a mesma coisa. Ao x vai receber x mais y, porque é o procedimento, né, que a gente colocou. Aqui a gente tem que colocar exatamente igual, tá? Depois eu vou explicar para vocês porque res vai receber ao x. Só vamos lá. Lembrando, aqui na variável aqui embaixo, a gente pode colocar qualquer coisa. Vamos colocar aqui para você o res, que é o que a gente precisa, né? Lembrando, aqui a gente, como tem um procedimento, é x e y lá, né? Mas não vai precisar. Se eu quiser chamar ele, o procedimento ali, eu não preciso colocar x e y. Eu posso colocar n e m, que são diferentes, tá? São diferentes do procedimento em si. Mas eu vou ensinar por que você consegue fazer isso, tá? Lembrando, a variável está aqui. Nem m e nem n foi declarado não foi declarado no procedimento, tá vendo? O que está pedindo é x e y. Ah, como eu vou fazer a conta, sendo que eu preciso declarar x e y? Não. Com o parâmetro, você não precisa declarar os mesmos, por isso que até dependendo é mais utilizado que o sem parâmetro, tá? Desse jeito que vai ser bem mais utilizado. E é bem melhor de você entender mais pra frente. Então bora aqui no início. N vai receber 20. M vai receber menos 10. Vou fazer aqui, ó, soma. Aí aqui que vem o pulo do gato. Aqui que vai ser o pulo do gato para vocês. Por quê? Se eu só colocar soma, não vai funcionar. Porque o N e o M não foi declarado aqui, tá vendo? Se eu simplesmente chamar o X, o soma não vai funcionar. Porque não tem só soma. Porque se eu for chamar o soma, ele ia dar erro. Porque essa parte aqui existe. O parâmetro aqui existe, né? Então não ia funcionar. Se eu simplesmente colocasse soma, eu escreva. Opa. Olha o que eu fiz. Calma aí. X. Y. Beleza. Se eu simplesmente colocasse soma, eu colocasse aqui, ó. Escreva. Res. Quando eu puxasse, erro. Porque não vai encontrar. Não vai encontrar o soma. Porque não existe o soma. Existe o soma com parâmetro. Agora se eu vier aqui, ó. Soma. No lugar do x eu coloco o quê? N. No lugar do y eu coloco o quê? M. Fecho parênteses e puxo. Entendeu? Basicamente isso é o com parâmetro. Ele é muito mais fácil, porque o que acontece? Na hora que você for colocar, você simplesmente tem que lembrar. Por exemplo, o x vai ser o quê? O n. O m vai ser o quê? O y. Então o que acontece? Vamos supor, você já tem um parâmetro criado. Vamos supor, um parâmetro, um procedimento criado lá no início do código, que ele vai fazer a mesma coisa que o que você precisa fazer ali, né, naquela função. O que você vai fazer? Porque você vai declarar uma variável global que você ainda não utilizou. Por exemplo, essas variáveis globais aqui são eu não tinha utilizado, tá vendo? Porque eu não tinha a variável res no procedimento res. Não tinha a variável x e y, nem a x tem, é a única que vai ter. Mas vamos supor
Você está com um código de 10.000 linhas. Você vai fazer um código. Você já tem um procedimento criado, um bloco criado lá, vamos supor, na primeira quinta linha você criou um procedimento. Para que eu vou criar um outro cálculo? Para que eu vou criar uma coisa assim, sendo que seria o mesmo procedimento, a mesma coisa que você está precisando fazer, você já fez lá atrás, você simplesmente chama ela e só muda o nome. Tipo, por exemplo, só vem cá, coloca o que você precisou ali da sua variável. Você só tem que lembrar, por exemplo, o procedimento meu lá, ele tem quantos caracteres? Aqui tem 2, que é o x e o y. Nesse exercício que eu estou fazendo aqui, na linha 1000, eu tenho quantas variáveis também? Tem 2. É de soma que eu preciso? É de soma que eu preciso. Então, é só chamar o procedimento x e y. Pronto, acabou. Você dá o resultado que você tem na linha 1000, que não vai ser o mesmo resultado da linha 5. Você vai dar o resultado, chama o procedimento, pronto, acabou. Ué. É uma coisa muito simples, é uma coisa muito fácil. Um procedimento, ele te ajuda muito, 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 muito mesmo. É uma coisa que você vai usar demais da sua conta, demais da sua vida. O parâmetro é uma coisa assim que vai facilitar. Se eu não colocasse o parâmetro, é uma coisa. Aí, tipo, lembrando que o parâmetro, ele também não precisa. Se eu tirar aqui, se eu tirar, ele também não vai precisar, por exemplo. Aí eu tiro aqui, ó. Sem o parâmetro. Se eu puxar de novo, ele também vai. Ele não vai dar por causa que é o AUX aqui, ó. É porque aqui aí eu vou precisar declarar a mesma coisa. Por exemplo, N e M. Por exemplo, aí teria que dar, entendeu? Se, por exemplo, aí ele te complica um pouco. Porque o que acontece? Ele pode facilitar. Mas aí o resultado tem que ser o mesmo. Por exemplo, as suas variáveis vão ter que ser a mesma. Por quê? O procedimento, sem o parâmetro, você pode utilizar ele, mas o que acontece? As suas variáveis mais para frente vai ser a mesma. Então vamos supor, você usa 3 variáveis globais. E as 3 é N e M. Quando você for puxar, vai dar erro, porque ele vai puxar três variáveis naquele lugar. Então ele não vai saber qual que é. Tendo um procedimento, um parâmetro, vou colocar aqui de novo. Tendo um parâmetro aqui, as suas variáveis não precisam ser a mesma. As variáveis podem ser diferentes que ela... Opa, cadê? Porque eu tenho que colocar aqui também. É só você chamar. É só você chamar. Não, calma aí. No lugar do X, N. No lugar do Y, M. Puxou, vai dar o resultado. Então, é só você lembrar que o procedimento com parâmetro vai te facilitar muito, mas muito, muito, muito mesmo. Obviamente que o procedimento sem parâmetro ele já te ajuda, ele já te facilita, mas se você tem um costume de usar as mesmas variáveis, as mesmas coisas, isso vai dar uma confusão, não vai deixar seu código pleno. Se for um código pequeno, colocar um código de 100, 20, de 200 linhas, código mais pequeno, mais simples, aí o procedimento normal vai te ajudar. Mas se você precisar de um código muito longo, meu filho, o procedimento com parâmetro vai ser a sua salvação. Que ele vai te ajudar de um jeito, ele vai simplificar a sua vida num jeito que você não tem noção. Ele vai salvar a tua vida. É uma coisa que eu quero que vocês peguem. Lembrando que o procedimento e a função que eu vou ensinar, elas são muito parecidas. Só que a função, ela retorna o valor e o procedimento não. Mas as duas são muito utilizadas, tá? Um procedimento ele é um pouco mais utilizado que a função. Mas você pode usar as duas, isso aí vai do seu gosto. Não vai... Geralmente usa muito função para cálculos, para coisa do tipo e tal, e o procedimento para as outras coisas. Mas os dois é basicamente a mesma coisa, isso aí é gosto, tá? Você tem que saber mais ou menos o que você vai utilizar para você entender. Eu vou colocar aqui, deixa mais ou menos do jeito mesmo.
que aí a gente vai fazer o exercício prático, mais um exercício prático. Eu não sei qual que é, eu nem lembro qual que é o exercício prático que eu fiz. Mas se pedir para soma, eu vou fazer a multiplicação com vocês, tá? A mesma coisa, mas eu vou colocar como multiplicação. Então, bora lá pro exercício. Caraca, velho, eu vou ter que te ensinar de novo, porque... Então vamos fazer de novo aqui. Eu vou ensinar de novo aqui porque deu erro. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, soma, parâmetro x e y. Deixa eu ver se dessa vez agora tá indo. Eu tô explicando e o negócio não foi. Deixa eu ver se agora tá indo. Pra mim não... Parecer um otário agora. Agora tá indo. Então vamos colocar aqui. De novo. Inteiro. Porque o parâmetro dele, x e y, é que nem eu expliquei. Aqui você pode dar a nomenclatura que você quiser. O x e y é o mais utilizado, né? Mas porque o parâmetro aqui... Lembrando, parâmetros eles têm que ser diferentes. Se você usa o x e y nesse, no outro tem que ser z e n. Gx, ou coisa do tipo. Não pode ser igual. Se for igual, vai dar erro também. Então, tipo, sempre dá um nome diferente para os seus procedimentos se você estiver fazendo um código grande, tá? Coloquei aqui procedimento. Na var, colocar ao x inteiro. Tá? Então aí, vamos de novo. Colocar aqui. Agora aqui, eu venho aqui em ao x recebe x mais y. Res recebe ao x. Fim de procedimento. Variáveis. Res. Que lembra? Não precisa declarar aqui, porque você vai estar puxando já o soma com o res, entendeu? Então, vamos lá. Res n e m. Que nem eu expliquei para vocês. Quando você está fazendo um procedimento com parâmetros, não é necessário, por exemplo, o n e o m ser a mesma que o x e o y. Porque é que nem eu expliquei para vocês, que eu vou até colocar no vídeo lá depois. Por quê? O x e o y, ele está lá no canto. Vamos supor que você usou ele lá no primeiro, nas primeiras linhas. Mas se você está na linha 1000 e você está querendo usar uma variável que você colocou na linha 1000. Então o que acontece? Com o parâmetro, você não precisa ter as mesmas variáveis, tá? Porque geralmente se você usar a variável global, vamos supor que você colocou 3 variáveis. As 3 são n, pai, bola. Na hora que você puxar o procedimento vai dar errado. Agora com o procedimento é diferente, então vamos lá. nn inteiro. Fechou, né? Aí vem aqui no início, vamos lá. N recebe 20. N recebe menos 10. Agora o pulo do gato, soma, que se você colocar soma, que nem eu expliquei. Se eu simplesmente colocar soma, escreva res, que nem eu expliquei para vocês. Na hora que eu puxar vai dar erro. Por quê? Porque o soma, ele está como parâmetro. Então qual que é o pulo do gato? Que nem eu expliquei para vocês. Eu venho cá e coloco x? Não, porque se eu colocar o x, cadê o x aqui na variável global? Não tem. Cadê o x aqui recebendo algum valor? Não tem, ué. Eu não preciso colocar a mesma variável que está no parâmetro. Eu posso entrar n, porque o n aqui, ele está aqui, ó. Ele vai entrar aqui no parâmetro, por quê? Porque eu estou chamando ele aqui, ó. N. Fui, entrei, eliminar o resultado. Por que isso funciona? Porque, como eu falei, o parâmetro, ele permite, se você simplesmente chamar e colocar, se aqui tivesse mais letras, mais caracteres, mais variáveis, por exemplo, x, y, z, e eu simplesmente colocar cnm, não funcionaria.
Porque aqui ele ia entrar no parâmetro, aí vamos supor que ia ter x, y, x mais y mais z. Ou x mais y menos z. Ou x mais y dividido por z. Entendeu? Tipo, se tivesse isso aqui, e eu simplesmente puxasse 2, ele ia travar, porque teria que ter um outro caractere. O procedimento, ele facilita para que você puxe, você estando na linha 1000, puxar o que está na linha 5, para evitar trabalho, evitar canseira. Ah, eu vou fazer isso. Ah, vou fazer aquilo outro. Ah, vou fazer aquilo outro. Vou ter que criar mais não sei quantas linhas de procedimento para dar certo. Ah, eu vou precisar... Porque o que acontece? O procedimento normal, sem parâmetro, você precisa das mesmas variáveis para dar certo. Por exemplo, se eu colocasse aqui, tirasse aqui, que nem eu coloquei um negócio lá falando que nem burro. Aqui, ó, vai ter que ser N e M para dar certo. Porque, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Na hora que eu puxo, dá certo, não dá? Mas se eu tivesse colocado aqui variáveis diferentes, que nem tava X e Y, no momento que eu puxo, vai dar errado. Por isso que o parâmetro, ele funciona. Porque no momento que eu jogo aqui, ó, X, Y, inteiro. Aqui é o parâmetro daqui, ó. Aqui, se eu jogar aqui X e Y, ele não tá recebendo valor como ele vai receber valor. Não vai funcionar. Então tem que ser N, M, puxou, deu o resultado. É uma coisa muito simples, mas muito legal de se fazer, não é? Então bora fazer o exercício para a gente entrar na função. Qual a principal vantagem de procedimento com parâmetro? Permite reutilizar o mesmo código com diferentes valores, torna o programa mais rápido, substitui a necessidade de várias variáveis globais e sempre retorna um valor. Vocês têm 2 minutos para responder. Ah, só estou esperando responder ali.
Bora para a resposta. Resposta A. Permite utilizar o mesmo código por diferentes valores. 2. O que acontece se chamamos um procedimento sem passar os parâmetros exigidos? O Portugal aceita e usa seus valores padrão. O programa continua rodando, mas o procedimento não executa. O programa gera um erro, pois os parâmetros são obrigatórios. Nada acontece, pois o procedimento ignora a chamada. Vocês têm mais 2 minutos. Respondam. Bora lá, o resultado seria C. Portugal gera um erro, pois os parâmetros são obrigatórios. Em qual dessas chamadas o procedimento há um erro? Exibir nome, Lucas. Mostra soma, 3, 5 e 3. Imprimir mensagem. Vamos. Resposta C. Imprimir mensagem. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o procedimento com parâmetros? Um procedimento pode receber no máximo 2 parâmetros. Um procedimento não pode receber parâmetros do tipo real. O procedimento pode receber qualquer número de parâmetros. Os parâmetros de procedimento são opcionais. Respondem aí, vocês têm 2 minutinhos para responderem. Tô vendo que vocês estão afiados, hein, galera? Então vamos que funcionar isso aí, galera. Vamos que vamos. Resposta C. Procedimento pode receber qualquer número de parâmetros. Quero um procedimento chamado exibir soma, que receba 2 números inteiros e exibe os somas deles. Vou deixar 5 minutinhos aí para vocês. Voltamos a 4h25. Esse aqui é bem... Início. Ao x recebe y e n. Não. X mais y e res recebe ao x. Fim de procedimento. Agora, o que eu quero que vocês façam? Escrevam, digite um número para soma. Ah, fiz errado. Você aqui, ó. Res n inteiro. Aí aqui no início a gente faz isso. Ctrl V para soma. Leia n. Escreva você digite o segundo número. Leia n. Agora escrevam o que eu posso colocar? Este é o resultado. Soma n. Escreva res. Digite o número para a soma. 12. Este é o resultado. 24. Mesma coisa, se você quiser fazer a multiplicação, só vem cá, mudar, multiplicação, 12, 2, 24. Ah, eu quero fazer a divisão.
12, 2. Ah, porque tem que ser inteiro. Mas é a mesma coisa, qualquer coisa é só mudar aqui a real. Então é muito bacana esses bagulhetes. Então já bora pra função. Mano, de novo. Galera, desculpa que eu sou burro. Eu fiz o exercício sem vocês verem. Basicamente é esse aqui, ó. Vamos de novo. Eu vou pegar o áudio lá e vou colocar aqui, porque é basicamente esse esquema. Na hora eu vou ter que pegar o áudio, porque eu fui burro, eu não quero explicar de novo não. Vambora pra função mesmo. Não, pior que eu vou ter que fazer, né? Eu só vou pegar o áudio lá depois. Nossa, eu fui muito burro, gente. Eu fui muito burro. Vamos fazer de novo aqui, vai. Então, vamos lá, galera. Se eu quero a soma do bagulho, eu mando o aux inteiro, porque gente do YouTube, eu vou colocar as duas partes para vocês verem, tá? Porque eu vou colocar o áudio aqui em cima dessa parte e vou deixar um pouquinho aqui para vocês verem como que eu vou explicar, tá? Só vou passar aqui rapidinho por cima